Professora, está de regresso a esta casa, seja bem-vinda. Obrigada. Como é voltar ao espaço do Colégio Frei Gil tantos anos depois? É um misto de emoções, é uma grande alegria e satisfação assim que cheguei, encontrar-vos e pisar aqui um palco que foi também isso mesmo, um misto de emoções, muitas alegrias, muitas preocupações, mas no fundo eu acho que é sempre bom, é sinal que os valores e toda a convivência que tivemos está bem presente e nós vemos isso hoje aqui e este ano com esta comemoração que vocês estão a fazer para o Frei Gil, mas eu penso que é um pouco para toda esta grande família do Frei Gil e não só o voleibol. E estou muito feliz. A professora foi aqui aluna, foi aqui professora, fez parte da direção pedagógica, teve aqui um longo percurso, muitos anos de serviço a esta casa. Pode-nos falar um bocadinho desse percurso, como quando aqui chegou e toda essa jornada? É verdade, eu entrei aqui ainda não tinha 10 anos, pela primeira vez, porque vim frequentar a telescola. Na altura não havia ciclo, ensino preparatório, só em Aveiro e Oliveira do Bairro e, portanto, fui aluna das primeiras turmas do ensino de telescola, que na altura era em direto do Monte da Virgem do Porto. Tínhamos professores também presenciais nas duas áreas, das ciências e das línguas, que acompanhavam as aulas e ministravam a aprendizagem prática das aulas teóricas e, portanto, de hora a hora a televisão era ligada para ouvirmos em direto estas emissões. Foi uma experiência também muito interessante. O convívio era muito, são entre já nessa altura alunos e professores e pronto, e continuei até o 11º ano. No 12º tive que sair porque a escola foi crescendo aos poucos, portanto começámos pela telescola, depois já houve a abertura para o 3º ciclo, agora designado 3º ciclo, mais tarde é que surgiu o 2º ciclo e o secundário, portanto não foi uma sequência linear em termos dos níveis de ensino, mas foi o que foi sendo possível pelas necessidades que nos foram mais tarde transmitidas do que era, portanto, a região aqui das freguesias à volta e da necessidade, e as pessoas que estavam à frente também partilhavam connosco, alunos, essas preocupações e as lutas que estavam a ter na altura com o Ministério em Lisboa para permitirem que nós fôssemos aqui continuando e fazermos todo o nosso percurso aqui na escola. Portanto, essa partilha sempre existiu e o sentirmos que fazíamos parte de, e não estávamos aqui só porque éramos alunos e alguém era professor ou diretor, ou enfim, comissão organizadora e orientadora da escola. E Frei Gil ainda tive a oportunidade de o conhecer, muito pouco tempo, porque ele faleceu também cedo, mas quando nos visitava era sempre um momento de alegria, de convívio e de intercâmbio que ele procurava na Casa de Mira com outros jovens aos quais ele também prestava as suas ajudas e que queria ajudar a fazer crescer, a serem homens e mulheres, não é? Portanto, tenho esses primeiros momentos com variedíssimas situações. Por exemplo, este pavilhão ajudei também a trazer uns tijolos para cá, assim como os meus colegas enquanto alunos, as dificuldades que havia na localização, porque, portanto, o espaço inicial que foi criado para o ensino era o bloco principal e depois foram sendo adquiridos espaços aqui à volta, terrenos, não é? E portanto havia que planear toda esta escola não só como um espaço para ter aulas, mas para complemento, porque era importante o que nós fazíamos dentro da sala de aula, mas também era igualmente importante a vivência fora do espaço da sala de aula e o que nós poderíamos
queríamos ter para a nossa formação os complementos ao currículo da escola, e foi sempre preocupação das pessoas, a imagem que eu tenho desses primeiros tempos também, de nós podermos sentir bem aqui, proporcionar por vezes situações que as nossas famílias em casa não conseguiriam proporcionar. Pronto, e depois fui para a Universidade, 12º, fui para Aveiro, Universidade em Aveiro, escolhi ser professora, e gosto e continuo a gostar, apesar dos constrangimentos. Estive 4 anos no ensino público. Surgiu a oportunidade de vir para o IPSB, fui informada de que estavam a necessitar de professores da minha área, de matemática, e a escola, entretanto, foi crescendo, não é? E, portanto, se eu gostaria de vir para o IPSB. Claro que eu fiquei bastante agradada, mas também preocupada, porque era uma dupla responsabilidade. Porque tinha sido cá aluna e, portanto, teria que, enfim, fazer com que a minha vinda para a escola não fosse só mais um elemento ou mais um professor, teria que ter algum valor acrescentado. E, por outro lado, porque também tinha cá um familiar em lugar de destaque e, portanto, eu sempre quis fazer com que o que me fosse atribuído que eu fosse merecedora desta oportunidade, no fundo é isso. E, portanto, senti uma grande alegria por esta oportunidade de poder vir para a escola onde eu estudei, ser colega dos meus antigos professores ou anteriores professores, e poder transmitir também aos mais novos na altura do que eu aquilo que eu tinha levado desta casa. E, portanto, mas o saldo é bastante positivo, apesar de muitos constrangimentos. Estou muito feliz. E entre muitos que aqui passaram e que serviram também a esta casa, o Dr. Diógenes Vidal é frequentemente citado como o grande obreiro, o grande mestre dessa construção, dessa evolução da escola que aqui descreveu. E, para além disso, também, como disse aqui, era seu familiar. Pode-nos falar um pouco do que foi esta obra, que é uma obra de Frei Gil, mas que é, no fundo, continuada pelo Dr. Diógenes? Esta era a menina dos olhos dele, não é? Acho que toda a gente que o conheceu percebia isso. Não pelo seu prazer pessoal, obviamente, que ele era educador e queria o melhor para os seus educandos, que éramos todos nós alunos, professores, funcionários, mas porque ele queria enriquecer a comunidade e a região. Enriquecer no sentido de lhe dar competências. Eu acho que no seu tempo ele foi um visionário. Ainda pouco se falava nas tecnologias, em trazer a informática para as escolas, e eu recordo-me que ele andava na altura, nos primeiros anos, preocupadíssimo em tentar encontrar forma de poder avançar e propor ao Ministério da Educação a abertura de cursos nas áreas tecnológicas, paralelamente também o desporto, e que pudesse ser sempre algo enriquecedor para as duas partes, tanto nas competências científicas como na pessoa da formação humana e a formação integral do indivíduo, não é? Portanto, as pessoas que por aqui passavam não levavam só um diploma, tinham que levar algo mais. E isto era transversal a todos, os alunos, os professores. Ele preocupou-se também com que nós, quando fôssemos, ou quando éramos professores, ou quando fomos professores aqui, sentíssemos a casa como nossa, porque nos sentíamos aqui bem. E havia um leque de atividades extra-escola, extra-currículo nacional, que eram proporcionadas, variadíssimas. Uma delas, obviamente, o desporto, que é sempre a parte física, que às vezes o currículo nacional diz que é muito importante, mas depois na prática passa-se um bocadinho ao lado, não é? E, portanto, sempre foi ponto de honra não esquecer que a parte da educação do nosso físico, no sentido do cuidado com o nosso bem-estar físico, era importante para que a parte do intelecto tivesse maior rentabilização.
e no caso dos professores, proporcionar que criassem atividades extra, onde os professores e os funcionários, porque também participavam nessas atividades, sentissem que era um complemento ao seu dia-a-dia dentro da sala de aula e onde poderiam conviver com os alunos num contexto informal, onde as aprendizagens pudessem ir para além das quatro paredes da sala de aula, e isso fez com que o relacionamento entre alunos, professores, aliás acho que hoje é bem exemplo disso mesmo, não é? Fosse diferente, e as pessoas vinham não porque vinham ter que dar aulas, vinham porque vinham para a sua escola, para a sua casa, e criavam-se imensos espaços, Clube de Energias Renováveis, enfim, o Grande Prémio Frei Gil, neste momento ainda penso eu, se não estou errada, é a única a nível nacional a pista fixa de carrinhos fotovoltaicos e dos barcos também, que já foi criada, serviu, e portanto isso era potenciador, porque para todos, para os alunos, e muitas das vezes a maior parte das vezes o que se procurava é que não fossem só, portanto a semente eram os alunos da escola, não é? Mas chamava sempre, nós procurávamos ir às nossas escolas vizinhas, do primeiro ciclo, dos agrupamentos aqui à volta, também disponibilizar esta oferta, e portanto nós conseguimos, portanto aqui nas escolas, eu quando digo nós, falamos num todo, porque não são só a direção, não é só os professores, não são só os funcionários, os encarregados de educação, enfim, a comunidade, exatamente, que pudesse ir mais longe e levar o nome da escola e aquilo que de bom nós tínhamos a todos. Isso aconteceu no desporto, através do desporto escolar e depois, mais tarde, com a criação do federado, não é? Através das várias competências de concursos na área das ciências, não é? Várias vezes os alunos foram portanto, à Universidade Técnica de Lisboa apresentar os seus trabalhos. Recordo-me que um dos últimos que o nosso ministro na altura da Educação, enfim, elogiou bastante, que era a utilização de um drone para a prevenção dos incêndios. Agora, quando ouvimos falar nisso, não é? Da vigilância, eu disse, bolas, isso foi nosso projeto, que, enfim, por vezes depois não conseguimos era ter os apoios que as escolas estatais acabavam por ter, não é? Cada vez mais foi cada vez mais se foi afunilando esse financiamento, e portanto era muito do que os nossos parceiros, algumas empresas que colaboravam connosco, nos iam permitindo avançar, e pronto, eu acho que podíamos até ter conseguido ainda fazer algo mais se realmente houvesse ainda um maior apoio, sobretudo em situações de comparação com escolas estatais, devido a esse reduzido orçamento que tínhamos. Mas ninguém nos fazia parar, e os nossos alunos sempre também espevitados a pedirem mais e mais, e portanto foram muitas as áreas onde eu acho que todos nós levámos daqui experiências muito marcantes, diria mesmo, e que são ensinamentos para a vida, não é? Sim, acabou aqui por tocar um bocadinho em algumas áreas que eram áreas extracurriculares, no fundo desse plano extracurricular da escola. Consegue falar-nos um bocadinho mais detalhadamente daquilo que era a parte desportiva, a componente desportiva que era cultivada aqui na escola, como é que funcionava a relação da escola mais tarde com o clube, mas antes do clube, a promoção do desporto escolar, como é que se organizavam aqui grandes encontros e no fundo se promovia aqui a prática desportiva? Sim, o culminar realmente eram os encontros distritais, regionais, nacionais, mas o trabalho começava muito antes.
os bastidores no início do ano, em agosto e setembro, com as equipas de direção das coordenações de todas as atividades que preparavam connosco o arranque de cada ano, no sentido de acautelarmos o que seria o ano letivo, em termos de participações, de atividades, e então era regra na escola definirmos um espaço privilegiado durante a semana, onde todos em conjunto, quer alunos e professores, que assim entendessem integrar essas atividades, tinham privilégio, ou seja, era um horário destinado a esses alunos. Portanto, quando a equipa de horários vinha para a escola para fazer os horários, a primeira coisa que nos questionava, porque já assim sentíamos todos a escola desta forma, era qual era o período reservado para o desporto escolar, para as atividades de complemento curricular em geral. E, portanto, isso era abrangente, esse cuidado que a escola tinha e esse respeito por essa parte integrante do ensino que era ministrado aqui na escola e da forma de sentir a educação aqui na escola por todos, e, portanto, os professores que estavam mais ligados ou mais diretamente ligados a essas atividades nesses períodos, que normalmente eram a quarta-feira e a sexta-feira depois das 15h30 ou das 14h30, não havia aulas para que eles pudessem estar em atividades diferentes e num ambiente informal, não menos exigente, por vezes, antes pelo contrário, mais exigente, e que seriam a base do desporto escolar, a base de todas as outras, das energias renováveis, das áreas das informáticas, das ciências, enfim, as ciências em várias áreas do solar e não só, não é? E outras que iam surgindo, competições a nível das várias áreas da física, da matemática, do português, a preparação das nossas tardes e conversas na nossa biblioteca, periodicamente se faziam também a leitura, a poesia, enfim, várias outras atividades que marcaram, sem dúvida, a vida desta escola. E, portanto, os horários procurava-se que não colidissem para que houvesse as melhores condições, com um grande esforço da equipa de horários e da gestão de todos estes bocadinhos e a compreensão de outros colegas que eventualmente não estariam tão ligados, mas que compreendiam ter aquele horário para que os alunos pudessem ter, juntamente com os professores, essas atividades. E também na parte curricular, portanto, nós com os colegas, todos em conjunto, na articulação de, por exemplo, atividades avaliativas, não é? Quando estávamos próximos de algumas competições mais exigentes que necessitavam de um reforço de treino ou de preparação de algo porque a roda do carrinho ficou mal colada ou porque o peso está a mais e o ovo caiu e o carro não vai andar tanto, há que testar novas experiências, há que fazer, há que estudar matemática, há que estudar física de uma forma diferente, ou o ângulo, portanto levar lá o aristo para medir que se calhar o ângulo de inclinação não é o melhor para a aerodinâmica do carrinho, enfim, tudo isso era muitas vezes acautelado na marcação dos momentos de avaliação. No início não foi fácil percebermos que tudo isto era importante para que os alunos tivessem sucesso como jovens e sucessos académicos também. Houve todo um percurso a realizar, mas depois percebeu-se que fazia diferença. Mesmo os mais resistentes acabaram por, não, tem razão, vamos ajustar aqui. Entre outras coisas, quando chegávamos, por exemplo, aos regionais, tínhamos encontros, ainda no tempo das provas globais, tínhamos encontros aqui na escola ao fim de semana, alunos de variedíssimas regiões do país a praticar aqui desporto, com necessidade de alojamento em salas, e estavam a decorrer, por exemplo, provas globais, e portanto nós tínhamos que fazer a gestão do espaço, do tempo, das necessidades dos alunos que também estavam em competição desportiva e que tinham que fazer as suas provas, e nunca foi escusa para ninguém. Portanto, isso também
penso que essa forma de viver a escola ajudou que os alunos se sentissem sempre capazes de ir mais além. Parece que não havia impossíveis, havia sempre maneira de conversar e encontrar uma solução, não é? E isso acho que é importante para nós. Eu, enquanto professora, também fiz aqui na escola, não é? Porque eu vim para cá ainda muito jovem e, portanto, os meus colegas todos ajudaram-me a chegar até onde eu cheguei. Mas os alunos também. E estou muito grata a todos eles. Mas eu já estou a divagar um pouco. O desporto escolar foi uma das atividades, uma das áreas, a área do desporto, com um peso bastante significativo na escola. Precisamente porque era esse complemento fora das quatro paredes da sala também. Porque nós estamos mais libertos. Porque nós podemos até às vezes gritar, não é? Por uma emoção que às vezes dentro da sala de aula está mais contida, mais fechada, não é? Porque nas atividades desenvolvidas nos levou a pensarmos e a percebermos que somos capazes de nos superar muitas vezes e, portanto, aplicar estes ensinamentos do desporto nas disciplinas clássicas da sala de aula. E há aqui uma simbiose enorme entre estas coisas. E os professores treinadores não eram fáceis, porque passavam sempre, quando havia pautas ou resultados, a tomar anotações, e antes do treino havia sempre então como é que foi, como é que tens avaliações, tens feito os trabalhos, tiveste bons resultados, não tiveste, enfim, é preciso fazer algo melhor. Ou muito bem, parabéns, vamos continuar. Portanto, havia essa preocupação dos dois lados, não só ter bons resultados a nível desportivo ou outros tipos de competições, mas aqui focando mais no aspecto desportivo, e portanto havia essa preocupação também dos treinadores, professores, nomeadamente a criação de um espaço de sala para que pudessem fazer os trabalhos no final do dia, porque, portanto, o número de equipas foi crescendo, não é? E daí depois a necessidade de criar o federado foi para também levar a que houvesse um maior comprometimento e o desafio fosse cada vez maior, não é? E, portanto, uma coisa liga à outra. O espaço, portanto, para treino de voleibol é este pavilhão, ou era este pavilhão, e com os esportes químicos apareceu o ginásio mais tarde do outro lado, portanto estava reduzido, então tínhamos que rentabilizar o número de equipas com os tempos de treino, e os mais velhos normalmente ficavam para os treinos em horas mais tarde, e então tinham esse espaço livre para poderem, enquanto aguardavam pelos treinos, e os seus pais também ficavam tranquilos porque sabiam que os filhos estavam acompanhados, e portanto havia aqui este comprometimento, casa, escola, desporto, família, enfim, era algo que os pais também gostavam, obviamente, e que a nós nos dava prazer, porque os pais sentiam-se bem quando os filhos aqui estavam, e os filhos iam todos contentes, cansados no fim do treino, mas todos nós saímos daqui satisfeitos de um dia bem cumprido, pronto. Enfim, as condições, lá está, ainda há pouco, portanto, a preocupação de quem estava à frente desta casa, Conselho de Administração, direção, mas mais Conselho de Administração, nas várias pessoas que estiveram, portanto, eu convivi mais com o Dr. Diógenes, o Engenheiro Manuel Neves e o Sr. Padre Arlindo, depois seguiu-se a doutora Dulce, que foi num momento em que não foi fácil a gestão desta escola, das obras, que não havia dinheiro, mas era importante o desporto, sempre foi importante as competições do federado que se faziam aqui no IPSB.
E se hoje temos a possibilidade, penso eu ainda, ou fomos tendo a possibilidade de ter encontros do federado para o campeonato nacional, é porque, apesar de não conseguirmos acabar as obras aqui ao lado, conseguimos e fizemos por isso, para canalizar com esforço de outras coisas, conseguirmos que o balneário dos árbitros fosse feito. Depois houve ajudas externas, obviamente, de materiais e tudo mais, mas não, a doutora Dulce não parou enquanto não conseguiu que se fossem obtidas essas condições, porque era importante ter um pavilhão extraordinário, alunos extraordinários, mais ainda, todo um conjunto de pessoas à volta, e depois não conseguimos, que faltava só um bocadinho. Então conversámos, não foi fácil, algumas vezes, mas concordámos que teria que ser, que era importante, e assim se fez. E portanto, toda a nossa vivência nesta escola está muito ligada a tudo o que se passa à volta, não é só da aula, é todas as experiências, todos os projetos que se foram desenvolvendo à volta do currículo nacional. Ainda falando aqui da parte desportiva, o desporto tinha mesmo uma dimensão muito educativa nos alunos e fazia diferença na vida de muitos. Pode falar-nos um bocadinho da importância, às vezes, que a prática do desporto aqui no colégio, e mesmo até de outras atividades, tinha na vida, na educação, na formação de alunos que, por vezes, em casa não teriam as condições mais adequadas, e que era a partir daqui da escola, a partir também do desporto, que se formavam, que se tornavam pessoas mais preparadas para a vida. Sim, vários. Ainda este fim de semana estive com o Leandro Ramos, que acho que neste momento ninguém nunca ouviu falar no nome de Leandro Ramos, não é? Atleta olímpico. Recordo-me que era um aluno que não é jovem ainda, muito jovem, mas, e dos últimos anos do IPSB, que não gostava muito de estar entre as quatro paredes. Era um aluno normal, não é? Portanto, no entanto, o conhecimento académico não lhe despertava muito interesse. E houve algo que foi descoberto aqui na escola, portanto, através de quê? Do desporto escolar. E, portanto, ele foi, através do seu treinador, o professor Tribuna, chamado, entre aspas, para o atletismo. E, a partir daí, portanto, ele encontrou uma motivação maior para a escola, porque era necessário, ele já, portanto, à medida que o tempo vai avançando, nós temos que ter, em termos de escolaridade, o trabalho que temos que desenvolver nas aulas é um bocadinho mais exigente, não é? Cada vez mais exigente. E, portanto, estava a ser um bocadinho mais difícil para, na altura, ele gostar de um percurso académico. E a alternativa surgiu exatamente pelo desporto escolar e através do atletismo, e portanto hoje temos um atleta olímpico. Outro exemplo também na área do desporto, o Hélder, que me recordo que quando veio para o segundo ciclo, a professora Alda, que era portanto a responsável pelos alunos, nós estávamos divididos por ciclos, estava com os mais pequeninos, quantas e quantas vezes a mãe chegava à escola e dizia: professor, eu já não sei o que é que hei de fazer, porque ele não quer vir, ele não quer vir para a escola, não quer vir para a escola. Ele sentia-se cá bem, mas a entrada na escola era algo que para ele, em termos psicológicos, era terrível, era tremendo. Então era a doutora Alda que pegava nele: vamos lá, Hélder, e ele vai para a sala. E o Hélder hoje está, penso que é em França, ligado também ao voleibol, e entretanto teve outros percursos também em Portugal, mas obviamente que o levaram a ser uma pessoa realizada, super competente, e que está a trabalhar em França exatamente na área do voleibol.
entre muitos outros que também representaram Portugal que representaram Portugal, portanto, em seleções nacionais e que estão também ligados à área do desporto. Na área das energias renováveis, do Clube de Ciência, do Ecoescolas, também muita gente na área das engenharias que se estão a destacar. Ainda há pouco tive conhecimento de um nosso antigo aluno das energias renováveis que está em Lisboa também a trabalhar na área da engenharia e que foi convidado agora para voos mais altos. E vamos vendo, portanto, isto agora se calhar iria enumerar aqui muita gente, porque felizmente são só, que nos desculpem os outros que eu não estou a nomear, estes são os mais recentes porque estive a falar com alguns deles e outros tive conhecimento também agora muito recentemente, na semana passada, portanto, mas obviamente a todos os outros, e são vários, são muitos. Felizmente. Houve sempre muito esforço de fornecer aos alunos, aos atletas, as melhores condições, os melhores materiais, infraestruturas possíveis, dar o melhor do melhor para que eles pudessem também ser os melhores dos melhores. Por vezes não era fácil conseguir cumprir estes objetivos que também colocavam a fasquia lá em cima. Quais foram as grandes dificuldades e como é que foi todo o processo de tentar garantir que era possível manter a fasquia elevada, mesmo nos momentos em que era mais difícil, mas que era preciso cumprir essas metas? Olha, o que eu te posso dizer em relação a isso é que nós contávamos com um conjunto de colegas, professores nomeadamente, que ligados às áreas onde as atividades de complemento curricular se desenvolviam, que sempre que nunca se limitaram, nunca, portanto, acharam que não era possível ir mais além. E, portanto, eles reuniam com muita regularidade com quem na escola, dependendo da área que fosse, portanto, às vezes as condições poderia passar por a disponibilização de mais tempo de um funcionário para melhorar um espaço, eventualmente, poderia ser na aquisição de equipamentos, portanto, aí são áreas diferentes, reuniam connosco com muita regularidade para almejarem essas condições. Não era fácil, portanto, a parte administrativa, haverá outras pessoas que, portanto, saberão, eu não consigo dizer-te com precisão, portanto, as necessidades que tiveram exatamente portanto, que tiveram que pôr em prática, mas o que é facto é que a nível do que dizia de respeito à direção pedagógica, nós estávamos sempre abertos, a porta estava sempre aberta para ajudar na resolução de problemas e encontrar as melhores respostas, pensando sempre que era para os alunos e para, portanto, o seu bem-estar e para que eles pudessem ser potenciados, não é? E, portanto, às vezes não era fácil, às vezes, porque nós, por vezes, pretendemos chegar a determinado objetivo, mas faltavam-nos as condições, mas nós lá íamos conseguindo, umas vezes melhor, outras vezes não tão bem, mas nunca desistíamos, isso é verdade. É certo. Muitos desses alunos tornaram-se mais tarde atletas, muitos deles do Fragil Voleibol Clube. Falando aqui um pouco mesmo do clube, como foi a evolução do clube após a fundação ao longo dos anos? Coincidiram mais ou menos na altura em que a professora esteve na direção e fez parte da direção. Como é que era esta relação do clube com a escola? Como é que foi o crescimento do clube? Quando começou? Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Irei dizer o que eu conheço. Portanto, eu não estive, não fiz parte da equipa que fundou o clube. Acompanhei paralelamente, portanto, eu estava mais com a responsabilidade do desporto escolar.
E, portanto, fui apoiando na retaguarda esse crescimento e a formação do clube. Estiveram envolvidos elementos diversos dentro do grupo dos professores, dos funcionários, da administração e da associação de pais na altura, portanto havia pessoas comuns. Nós, em termos de direção pedagógica, e eu com a parte do desporto escolar, íamos apoiando no sentido em que, portanto, havia uma gestão entre os alunos que participavam a nível do escolar e relativamente ao federado. Isto passou por várias fases, porque houve uma altura em que os atletas que competiam no federado não podiam competir nos escolares. E, portanto, às vezes nas competições tinha que haver ali uma certa estratégia para nós conseguirmos que esta simbiose que havia a nível, por vezes, dos treinos, não é? Que eram já fora do horário escolar, fosse facilitador das duas modalidades, escolar e federado, não é? E, portanto, no meu caso, onde eu, enfim, tinha alguma intervenção no início da formação, foi exatamente nessa possibilidade, no fundo, de um certo pequeno alavancar dessa simbiose entre o funcionamento das duas áreas. E claro que no caso tanto do federado propriamente dito, portanto, havia muitas competições ao fim de semana, essencialmente, não é? E então aí era a parte da administração da escola, do Conselho de Administração e da direção do Instituto, inicialmente assim designada, que articulava com os funcionários, que também estavam imbuídos do mesmo espírito, o transporte feito para estas crianças. Portanto, havia despesas e tudo mais, mas aí, portanto, eu não consigo adiantar-te como é que essa gestão era feita, porque não passava por nós. Nós tentávamos era articular com os funcionários a possibilidade de serem eles próprios a acompanhar os alunos e com o clube, mas pronto, a partir de certa altura, como se foi intensificando o número de equipas que participavam, portanto, depois o próprio clube já tratava desses assuntos diretamente com a direção do Instituto, mas, portanto, a direção pedagógica era mais a nível da agilização da parte dos treinos durante a semana e dos tempos dos professores e dos horários dos alunos, era o apoio que nós dávamos nesse sentido. E claro que eu pessoalmente também tive os meus filhos no federado e, portanto, acompanhava muitas vezes neste próprio pavilhão, como saídas que eram todos os fins de semana, não é? E, portanto, era uma família. E os pais também sempre nos acompanharam, nós as equipas, se é que eu posso ser nós, mas pronto. E havia, portanto, era mais um momento onde a família acontecia, e era ao fim de semana. Muitas vezes os pais estavam cansados, toda a gente estava cansada, mas se fosse para Lisboa, fosse para o Algarve, fosse para onde fosse, enfim, se fosse para Rezende, fosse para Lamego, nós estávamos lá, houvesse sol ou chuva, todos apoiavam, porque era importante os filhos sentirem a presença dos pais e dos seus professores. Portanto, foi muito bom. Foram momentos muito bons. A professora acompanhou sempre muito o desporto escolar, a vida do Frei Gil. Permita-me que recorde aqui uma fase em específico, situarmos numa fase em específico da vida do Frei Gil, da vida da escola, e trazer para aqui uma prova fotográfica. Isto foi da professora. A professora. Sim. Pronto, estamos no ano de 2016, penso eu. Pronto, um ano difícil para todos, uma fase difícil para o clube e para a escola. Como é que foi sentir o Frei Gil? Como é que foi como adepta, como diretora de uma escola que iria encerrar no ano a seguir? Como mãe de um ex-atleta, como professora de uma escola, como foi este ano sentido na sua vida, mas também nesta fase do desporto escolar? Muito intensa e com muito apoio
dos atletas do Frei Gil. Pode deixar. Eh, Pode deixar aí, pode deixar. Sim, porque em todos os momentos no ano em que realmente tivemos a confirmação de que só nos tinha sido atribuída uma turma, estávamos em pleno campeonato nacional do desporto escolar. E nesta casa estava a decorrer o Nacional de Esportes Cínicos. Tínhamos cerca de 300 atletas aqui na escola. Foi uma sexta-feira à noite, já estavam, quando tivemos conhecimento, numa reunião com a Associação de Pais, que tinha sido já marcada, não é? Fruto desta dificuldade toda. E estávamos com a casa cheia de atletas de todo o país. O que é que vamos fazer? E nós temos que mostrar quem somos. Temos aqui muitos jovens e nós somos diferentes. Não vamos baixar a guarda, não vamos desistir. As competições estavam a começar. Enfim, depois cada um da reunião, cada um foi para as suas casas, tentámos acalmar as pessoas aqui, porque a notícia foi-se sabendo, disse, não, estejam tranquilos, amanhã iniciam-se as competições. O que é facto é que ainda não eram 8 da manhã, já estava a receber um telefonema de Lisboa, dizer, queriam saber o que é que estava a passar e se a escola ia tomar algum tipo de iniciativa. Mesmo sem ter falado com nenhuma das colegas, eu disse, não se preocupem, os jovens vão ter direito a prestar as suas provas e tudo vai correr como deve correr. Os nossos colegas estavam muito revoltados de manhã, quando eu cheguei, porque telefonámos a treinadores, toda a gente, e neste pavilhão, quando eu cheguei, também já estava a equipa de Aveiro do Desporto Nacional. Reunimos e foi a competição decorreu como se nada tivesse acontecido. Entretanto, os colegas que estavam em Aveiro com o voleibol queriam fazer uma manifestação, queriam mostrar uma manifestação no sentido do seu descontentamento. Eu só liguei na altura à Susana, que era a coordenadora, e disse, Susana, não vamos fazer isso, nós vamos mostrar quem somos realmente. E houve uma luta tremenda e foi até ao fim. E mostramos que realmente aos nossos jovens que há contrariedades na vida, mas nós temos que mostrar a diferença e nós temos que ser nós. E tivemos um bom resultado. E por isso é que a questão foi um misto, foi no momento em que a todos apetecia tirar a toalha ao chão e desistir e mandar tudo para o teto, não é? Mas a nossa responsabilidade para com todos, não só os que estavam aqui, mas para os nossos alunos todos, era enorme e era a oportunidade de mostrar que a vida não são só coisas boas e títulos, há muito mais. Há muito mais. E estiveram connosco. E de quando terminou aqui a competição das nossas atletas, eu fui a correr para Aveiro. E gostei de sentir o apoio de todos os que lá estavam. Em Aveiro, nesse dia,
quando as juvenis femininas são campeãs nacionais e ganham o jogo. O que sentiu nesse momento? Foi mesmo uma vitória ou havia-se perdido alguma coisa? Foi uma vitória, foi muito sofrida, ao mesmo tempo uma grande preocupação, porque eu nesse momento eu pensava que ainda era possível fazer alguma coisa para que a situação da escola pudesse ser diferente. Apesar de saber que era uma questão política, de ideologia política, eu na minha ingenuidade, reconheço hoje, mas sempre quis acreditar de que era possível. E falei exatamente quando depois de reunir com as minhas colegas e de vermos em termos de direção pedagógica o que é que nós poderíamos fazer junto do Ministério da Educação, de acordo com o nosso projeto, para mostrar que precisávamos, para os alunos desta região, que a escola continuasse. E usamos uma das coisas que usamos, entre aspas, que nos serviu também de argumento, foi exatamente a forma como nós apoiávamos o desporto escolar, mas não era aqui na escola, era a nível nacional. Porque ano após ano havia encontros nacionais aos quais o IPSB nunca disse que não, nunca colocou entraves, nunca um funcionário disse não posso ir trabalhar nesse fim de semana, porque eram fins de semana intensos, de manhã à tarde e à noite, na higienização, na gestão dos espaços, do tempo, da cantina, de tudo, dos balneários, de tudo, no acompanhamento dos alunos, e entre outros projetos e de outras atividades que a escola desenvolvia e participava. O desporto foi uma das áreas que nós usámos, como volto a dizer, o uso no bom sentido da palavra, que nós nos recorremos, do qual nós nos recorremos, para mostrar o valor que esta escola tinha, não só nesta região, mas para o país, e do serviço que ano após ano vinha prestando ao Ministério da Educação. Recebemos na altura uma carta muito bonita, mas que não passou disso, infelizmente. Por isso foi ao mesmo tempo que portanto eu fiquei, olha, pode ser que com mais este trunfo nós consigamos, que nos ouçam, que nos consigamos, ou que consigamos mostrar que este espaço de escola vale por aquilo pelo produto que apresenta, pela formação que dá aos seus jovens. O ano que se segue, portanto, há a notícia de que a escola não continua, pelo menos nas mesmas condições em que viveria até agora. O desporto continua a ter uma componente muito presente. E nesse ano, 2017, voltamos a ter uma equipa campeã nacional. Nesse ano as coisas foram difíceis para o Fragil, foram difíceis para a escola, antevia-se um mundo diferente, uma realidade diferente. Como foi gerir um ano de dúvidas, um ano de inseguranças e na componente esportiva uma preocupação muito grande do Fragil em não saber se podia continuar a sua atividade natural? Como foi lidar com isto? Foi um ano muito difícil em vários aspectos. Houve modalidades que acabaram por sair do próprio espaço do IPSB, porque a nível do escolar
as coisas foram-se fazendo de acordo com os alunos que nós tínhamos na altura, portanto foi acontecendo, o número de alunos reduziu bastante, nós ficámos só com cerca de 800 alunos, quando nós tínhamos 1100, houve alturas em que tínhamos mais, reduziu-se o número de professores também, consequentemente a atividade desportiva na globalidade, exceto no voleibol, foi reduziu bastante. Felizmente, a direção e os elementos que integravam as equipas de treino do Frei Gil Voleibol Clube não deixaram que o Frei Gil Voleibol Clube, enfim, diminuísse a sua atividade e a sua intenção, o seu propósito. E houve uma luta muito grande por parte da direção do Frei Gil Voleibol Clube. Inclusivamente no que se refere à manutenção do espaço, ao poder continuar a usufruir, em terem condições para poder usufruir do treino aqui. E porquê? Porque a maioria dos atletas eram da escola, não é? Porque também os pais já, mesmo dos alunos que não eram alunos aqui na escola, e os que eram também, já tinham a sua vida organizada de maneira a que os seus filhos estariam aqui até que eles pudessem regressar a casa, e portanto o Frei Gil fez um enorme esforço para que o Frei Gil continuasse a treinar no IPSB e continuasse com os seus grupos de equipa. O Frei Gil começou, obviamente, com alunos do desporto escolar, mas ao longo dos anos foi fazendo captação nas escolinhas aqui à volta, como já tinha referido anteriormente. Com a diminuição de treinadores, de professores que eram os treinadores, com a diminuição do período em que poderiam usar, porque não havia disponibilidade de funcionários, entre outros, para poderem apoiar os tempos na realização, tanto a gestão dos tempos para a limpeza de balneários, tudo isso era articulado de modo a permitir que, quando fosse necessário o Frei Gil vir para o pavilhão, todo o restante funcionamento da escola seguiria com normalidade, não é? E foi muito difícil, houve mais algumas pessoas na altura que se juntaram também para ajudar, no fundo, no financiamento, entre aspas, do próprio Frei Gil Voleibol Clube, com grande esforço pessoal e também de tempo, e uma dedicação muito grande das pessoas e dos valores que o Frei Gil Voleibol Clube insiste muito bem em fazer perdurar no tempo e transmitir a todos os que não vão ter a possibilidade ou não tiveram a possibilidade de viver o IPSB enquanto ele existiu. E, portanto, muito obrigado a todos vocês que estão a fazer com que este espírito de Frei Gil, de colaboração, de formação do indivíduo, do interesse pela pessoa humana, continuo, que eu consiga ainda ver também, continuo a ver esses frutos, porque para mim é sempre um motivo de grande emoção e de grande orgulho, sinto-me maior. Eu acho que até cresço quando estou na presença de pessoas como tu, António, e outros que estão aqui à nossa volta, como alunos, mas de colegas que também foram meus, enquanto estudantes aqui no IPSB, que vivemos também muitas experiências desse tipo, noutro tempo, mas sim, de colegas meus que me ajudaram a crescer aqui no IPSB e que por onde quer que eu tenha passado nos últimos anos,
que não foram muitas, mas foram algumas escolas que já passei, e sempre que me cruzo com os meus colegas do IPSB e com outros, sinto-me muito feliz, porque são colegas, não sei, acho que são um bocadinho diferentes. Não quer dizer que os outros colegas das outras escolas também não sejam bons ou não haja bons colegas, não é isso. Nunca ouvi nenhum colega noutra escola deixar de tecer elogios a um antigo colega meu do IPSB. E continuamos a ter uma vivência, não é preciso estarmos todos os dias, mas vamos cruzando as diferentes escolas e é uma alegria. É uma alegria. Na semana passada, como disse há pouco, o Leandro esteve em Vagos. Eu sou aquele que estava lá, aliás, uma colega que também é professora do desporto escolar e que se lembrava dos convívios aqui, disse: olha, não te esqueças que o Leandro vem cá na próxima semana. Eu não sabia. Sim, ele veio ao Mega Sprint. Então, encontramos a professora Ana Catarina, todos que estão lá também, o professor Telmo, estava o professor Tribuna, que não é professor lá, mas veio também, uma ex-aluna nossa que é professora de Educação Física, a Elsa. Enfim, houve ali, parece que naquele momento todos nos atraímos e ficámos ali todos juntos num abraço de saudade, de alegria, de felicidade, de algo que acho que só nós sentimos. Pronto, cada um foi à sua vida e ficámos muito bem, ficámos felizes. E, portanto, acho que quem passa por aqui não mais se esquece do IPSB, quem passa pelo Frei Gil não mais se esquece em qualquer lado. Estive em Lisboa no primeiro ano a dar aulas e falamos com os alunos, naturalmente. E fiquei feliz. Sim, eu sei, eu já disse no voleibol, sim. Frei Gil, eu conheço, eu não sei o que. Pois, é esse mesmo. Portanto, é algo que nos leva para a vida e que nos permite tanta coisa, e acho que também abre muitas portas, sem dúvida, e que vai continuar a abrir. E olhem, não sei o que é que eu vos posso dizer, que fico muito feliz a olhar para estas cores, e sempre que vejo Frei Gil, associo sempre, só quero coisas boas, só penso nas coisas boas. O que foi mau ficou lá, está escondido, está guardado num saquinho, lá no fundo, bem fechado, mas fiquei muitas alegrias. Olhem, ainda voltando um bocadinho atrás, alegria no atletismo, com jogos internacionais também, a nível do desporto. No voleibol, a representação dos alunos nos jogos internacionais da Federação Internacional do Desporto Escolar. Portugal esteve representado pelo IPSB em 2 anos, nos 15, 17, não tenho a certeza, 16, 17, com as iniciadas femininas e os juvenis masculinos. Estiveste presente num deles. Era difícil, e como é que se arranja a forma de levar os alunos? É verdade que a Federação participava nas viagens, mas há todo um outro conjunto de necessidades, não é? Paralelas. E eu acho que permitiu experiências, proporcionou experiências, vivências aos jovens também, que não vamos pensar só. Portanto, a parte lúdica também é importante. Também sei que nesses encontros havia, nos momentos de convívio, um espaço importante que era o conhecimento da cultura de cada um dos países, das equipas participativas, e eu acho que isso é um enriquecimento extraordinário, e que se não fosse o Frei Gil, se não fosse o voleibol, não tinha acontecido. Para fechar, professora, uma mensagem para o universo Frei Gil Voleibol Clube, para o futuro. Valores de Frei Gil sempre. Sejam quem são. Lutem. Não desistam, sejam persistentes e sigam o vosso sonho. Frei Gil há de estar lá nos momentos mais difíceis para nos ajudar a pensar e a tomar a decisão que acharmos que é
correta. E vamos ser felizes. Obrigado, professora. Obrigada, António. Obrigado. Desculpa.